Boa noite, pessoal. Estamos para mais uma aulinha nossa desse período de quarentena e continuando sobre os pagamentos, indiretos, nós vamos falar sobre o pagamento com subrogação, artigo 346 ao 351 do nosso Código Civil. O que é subrogar? Subrogação nada mais é do que uma substituição do credor. Mas, Murilo, isso aí é cessão de crédito. Entendam que na cessão de crédito, o credor cede o crédito dele. Na subrogação é quando alguém vem e paga a dívida no lugar do devedor. E este que paga a dívida no lugar do devedor se subroga nos direitos do credor. Ou seja, ele passa a ter todos os direitos que o credor tinha. Extingue-se aquela obrigação para o credor primitivo, ele é exonerado e essa obrigação passa a ser válida agora com um novo credor. Esse novo credor passa a ser o verdadeiro credor daquela obrigação e no restante a obrigação ela permanece inalterada, continua-se o mesmo objeto, o mesmo devedor, mesmo prazo e as mesmas garantias eventualmente que estejam vinculadas àquela obrigação. Coloquei um conceito bem legal para vocês aí, vou promover a leitura dele. Ocorre a subrogação quando a dívida de alguém é paga por um terceiro que adquire o crédito e satisfaz o credor, mas não extingue a dívida e nem libera o devedor, que passa a dever a este terceiro. Bom, meus filhos, não sei se vocês sabem, mas é permitido a qualquer pessoa pagar as nossas dívidas e assim tornar-se nosso credor. Caso nós, devedores, não queiramos que isso aconteça, o que devemos promover? Promover o pagamento das nossas dívidas o quanto antes, tá bom? Então, quando um terceiro chega e paga a obrigação em nosso lugar, o que ocorre, na verdade, é uma subrogação e não uma cessão de crédito. Tá? O bacana no pagamento com subrogação, como nós já vimos algumas aulas atrás, é a questão do terceiro interessado juridicamente, do terceiro não interessado juridicamente. Por que eu digo isso para vocês? Porque quem paga a dívida é um terceiro interessado juridicamente, ou seja, alguém que seria eventualmente responsável pelo pagamento daquela dívida, caso o devedor não promova o cumprimento, e ele promove esse pagamento, ele se subroga nos direitos do credor, inclusive com todas as eventuais garantias dadas para aquela obrigação, caso ela venha garantida por uma fiança ou mesmo por uma hipoteca, este novo credor ele adquire aquela obrigação, Ele adquire aquele, vamos dizer assim, ele adquire aquele crédito, vinculando aquele crédito a uma fiança ou a uma hipoteca, ou seja, o restante da obrigação não modifica, o objeto, eventuais garantias, bem como o devedor, permanecem o mesmo. Caso ele não tenha interesse jurídico, ele somente terá direito a eventual reembolso com correção monetária. A obrigação não muda, ela não é alterada. Objeto e devedor permanecem inalterados. Quais são os efeitos que essa subrogação promove para nós no mundo jurídico? São dois. Primeiro deles, efeito satisfativo em relação, é claro, ao primitivo credor. Ele recebe a dívida dele, Ele sai fora, ele recebeu, ou seja, está quitado a dívida para com o primitivo credor, mas o devedor ainda continua devendo para o novo credor que assim subrogou, ou seja, o credor subrogatário. E o segundo é traslativo, pois o credor novo que recebe essa dívida, ele recebe ela com todos os direitos que outrora aquele credor primitivo tinha. Nós temos duas espécies de subrogação. Nós temos a legal e nós temos a convencional. A legal, como o próprio nome diz, ela decorre da lei nos casos que estão dispostos lá no artigo 346. Nesse caso, como ela é legal, ela é independentemente da vontade das partes. Olha o que o artigo 346 nos diz. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, inciso 1º, do credor que paga a dívida do devedor comum.
Inciso 2º, do adquirente do imóvel hipotecado que paga o credor hipotecário, bem como de terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do seu direito sobre o imóvel. Inciso 3º, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Essas são as hipóteses, então, que esses terceiros promovendo o pagamento das dívidas, nos casos do incisos 1º, 2º e 3º, legalmente eles se tornam nossos credores subrogados, tá? Bom, e nós temos a convencional. No caso, é realizado um acordo escrito entre o primitivo credor e o novo credor que agora vai granjear esse direito de crédito para ele, ou seja, acordo entre partes. Murilo, o devedor pode falar, ele pode se opor a alguma coisa? Ele eventualmente pode se opor, mas lembre-se, tanto na cessão de crédito como na subrogação, não há necessidade de autorização, de anuência do devedor para isso. Basta ele ser tão somente notificado. Então, queridos, pagamento por subrogação é somente isso. Nossa aulinha sobre subrogação fica por aqui, nosso videozinho. Até a próxima. Fiquem com Deus.